Olá, meus anjos nerdolas, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que elas estão vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer. Dê o hype, doe pix, doe live pix. Você favorece o canal e ajuda o canal, porque o canal é feito pra gente bater esses woks malditos, sim. Não woks, como em si fala, com esses totalitaristas malditos da cultura, na área cultural e na área educacional. Hoje vamos falar de Akahiro. Akahiro é o filho do Wolverine, que é o Daken. Se vocês vão conhecer um pouquinho dele. Akahiro não nasce apenas como filho do Wolverine, ele nasce como símbolo. Sua mãe, Itsu, foi violentamente assassinada e ele foi retirado do ventre à força. A própria existência do personagem começa com um trauma físico e simbólico. Ele, psicologicamente, ele cria o filho da ferida. Segundo Jung, é o trauma inicial que molda o inconsciente profundo. Daken cresce acreditando que foi abandonado. Isso gera três psicologias fundamentais: complexo identidade de rejeição, identidade fragmentada, construção do ego no mecanismo de defesa. No mundo real, isso é reflexivo como gerações criadas sem referência paterna, jovens formados com ressentimento, identidade construída. Isso, aquelas mães solteiras, aquelas que só querem saber, eu vou conseguir um marido ideal agora, vai lá e se separa e por aí vai. Então, essas mães solteiras que criam filho e não deixam os pais terem filho e fazem alienação parental. Diferente de Logan, Dark possui a habilidade de manipular as emoções através dos feromônios. Isso controla desejo, medo, confiança e submissão. Ele não domina pela força, ele domina pela emoção. No cenário cultural atual, isso é retratado como manipulação de massas. As redes sociais funcionam como feromônios digitais. Narrativas são construídas: indignação, medo, desejo, pertencimento. Dark representa esse indivíduo que entende que o poder não é físico, mas psicológico. Filosoficamente, ele se aproxima da tragédia de Maquiavel. O governante não precisa ser amado, mas deve ser temido. É como Maquiavel, como o próprio Gramsci, que dominou as emoções da educação e a cultura no mundo inteiro por causa da parte da ONU que colocou Gramsci em 56 e Paulo Freire em 2003 como partes educacionais, se manipulou a cultura e a educação do mundo inteiro. Só para você ver que essa mídia manipuladora. Wolverine apresenta um guerreiro ferido que busca a redenção. Daken representa um guerreiro ferido que abraça o ressentimento. Jung chamaria de a sombra não integrada. Todo homem carrega uma sombra. Quando a sombra não é reconhecida, ela domina. Daken é o Wolverine que poderia ter sido se não tivesse escolhido o ódio. Isso não é uma reflexão profunda atual. Vivemos num mundo que a bendita esquerda totalitária critica nós, quer cancelar, quer oprimir e quer agredir nós conservadores. Só para você ver. Drake é um mestiço, filho de uma canadense com uma mãe japonesa, criado em um ambiente hostil. Ele não pertence a nenhum lugar. Ele é profundamente moderno. Vivemos numa cultura fragmentada, com comuno-globalistas, cultura híbrida, raízes desconectas e nacionalismo versus comuno-globalistas. Sim, Daki não sabe quem ele é. Ele rejeita o nome Akahiro. Então, ele se auto-intitula Daki. Comunos globalistas e a fragmentação do mundo que vemos é o mundo sendo corroído e sendo destruído por esses blocos comuno-globalistas socialistas. O nacionalismo é importante, a gente protege uma nação diante da nossa cultura e protege a nossa raiz. Biblicamente, é o arquétipo do filho pródigo. Ele também se afasta, mas não retorna. Daken é o filho que se afasta e escolhe não retornar. Rejeita a reconciliação, rejeita o perdão, rejeita a paternidade. Teologicamente, ele rompe a tradição, rompe a herança e rompe a transcendência. Mas, na ausência, o pai não gera liberdade, gera o vazio. Somente em Krakoa, vemos Daken aceitar a reconciliação. Quando você fala que as mães separam os pais, os filhos dos pais, fazem alienação parental,
Quando o filho descobre, com certeza o filho vai querer estar do lado do pai, que o pai estava sempre amando. Quando o Dark entra nos Dark Avengers, ele veste o uniforme do Wolverine, literalmente usa a imagem do pai para legitimar. Isso é política pura, é o uso da imagem do herói que legitima agendas questionáveis. Regimes que usam símbolos religiosos, governos que usam heróis nacionais, movimentos com bandeiras históricas. Sim, vemos os totalitaristas, que vocês sabem que falamos muito aqui. Eles fazem movimentos sociais, desclassificam heróis para se eles se intitularem heróis. Dak morre, volta, morre e volta. Isso é um ciclo que pertenceu no senso de consequência. Culturalmente, vivemos uma era do cancelamento são reversíveis, escândalos duram 48 horas, nada parece definido, a ausência é consequência que gera o niilismo. Nietzsche dizia que quando Deus morre, não há, tudo é permitido. Daqui vive como se nada fosse definido. Sim, a gente vê o complexo de Nietzsche, que quer destruir Deus, que tudo hoje em dia é tudo em 24 horas, cada hora uma pauta diferente na internet. As pessoas estão vazias, estão esquecendo do sagrado. Na era de Krakoa, Draken começa a reconstruir. Krakoa é uma nação mutante, uma tentativa de soberania. Politicamente, isso é símbolo. Busca autodeterminação, comunidade baseada, identidade comum, separação de um sistema hostil, mas também traz dilema, isolacionismo, moralidade seletiva e identitarismo. Daqui encontra uma chance, não se redefinir do trauma, mas para se entender. Por isso que essas comunidades hippies que também querem viver longe de tudo, é isso que uma Krakoa é. Eles querem viver longe de tudo, longe do nada, querem ser independentes, tudo. Isso também representa. Daqui representa um tipo específico de masculinidade, sedutora, fria, estratégica, emocionalmente blindada. Isso é o bruto. Ele não é bruto como o Dente sabe, ele é sofisticado. Isso é o diálogo no debate atual. Existem pessoas que reagem com agressividade, outros reagem com manipulação, outros reagem com retraimento. Quem escolhe a manipulação, mas no fundo ele só quer ser reconhecido pelo pai. Só para você ver, quando a gente passa pela rejeição, a gente só quer ser acolhido pela família, por amigos, pessoas que nos aceitem. Hoje em dia vivemos uma crise identitária, fragmentação cultural, guerra narrativa, polarização ideológica e niilismo moral. Dark é o retrato disso. Ele nasce na dor, cresce na mentira, se define no ressentimento, manipula para sobreviver e só encontra paz quando encara a verdade. Isso é o espelho de uma geração que precisa decidir: vai continuar sendo produto do trauma ou vai se integrar? Por isso que você tem que olhar para você, tem que entender as suas dores, seus medos e vencer. Nietzsche define o ressentimento como moral, construída a partir da dor que não é superada. Dark é o ressentimento encarnado. Ele não quer apenas vencer, ele quer provar que o Wolverine falhou. Isso é central. Ele constrói sua identidade não para partir do propósito próprio, mas sim de oposição ao pai. No mundo atual, vemos isso como movimentos que definem como identidade de negação ao passado, ideologias que vivem para destruir símbolos anteriores e pessoas que constroem valor com a rejeição à tradição. Isso é o totalitarismo, como no globalista, que quer destruir as tradições, a família e a vida. Em Nietzsche, explica o ressentimento. Dostoiévski explica o abismo. O personagem, o homem do subsolo, vive na própria amargura. Ele não sabe o que está errado, mas prefere o orgulho para a reconciliação. Daqui funciona exatamente assim. Ele não sabe, ele sabe que em determinado momento que foi manipulado. Ele sabe que o Wolverine não abandonou, mas admitir significa destruir sua própria identidade construída. Psicologicamente, isso é devastador. Quando o trauma vira identidade, a cura parece uma ameaça. Por isso que tem que tomar cuidado com as mães manipuladoras.
elas vão lá manipulam os filhos contra os outros. Biblicamente, o perdão não é emoção, é a decisão. Tá? Quem precisa decidir abandonar o ódio, mas isso implica abrir mão da narrativa que sustentou por décadas. Na tradição cristã, a reconciliação entre pai e filho é a restauração do símbolo moral e da ordem. A relação de Wolverine e Daken se torna algo familiar arquétipica, como autoridade e rebelião, herança e ruptura, justiça e graça. Quando os pais se conversam com os filhos, nós vemos isso acontecer, aprendendo com a sociedade. Krakoa é uma utopia mutante, uma nação baseada em identidade genética. Como politicamente traz paralelos modernos, identitarismo, comunidades fechadas e separação por proteção. Krakoa oferece segurança, mas também cria bolhas. Taki simboliza o indivíduo que encontra esse pertencimento, mas ainda carrega conflitos internos. Se você for ver para os séculos atuais, comunidades digitais ideológicas, grupos fechados que forçam a sua própria narrativa e cancelamento de quem pensa diferente. Sim, os totalitários vermelhos de novo, que querem cancelar nós, conservadores, porque somos contra esse totalitarismo de ideias que invadiu a cultura há 7 décadas. Voltando ao poder dos hormônios, Taki controla as emoções. Hoje, o algoritmo fazem plataformas manipularem a dopamina, manchetes ativam medo, influenciadores modam opinião. Daken é o retrato do manipulador moderno, mas algo interessante, ele também é vítima da manipulação de rumos. Isso revela a verdade. Quem manipula muitas vezes já foi manipulado. Sim, as pessoas que já manipularam você, as pessoas narcisistas, mulheres narcisistas, se você for ver, sempre manipulam. Para quê? Para conseguir o que quer, controlar seus destinos. Daken é sedutor, estrategista e emocionalmente blindado. Ele representa a masculinidade sofisticada, mas ferida. No debate, sofre com a masculinidade, a doses externos, a demonização da força e a exaltação da agressividade. Daken demonstra que a terceira via é problemática, a manipulação emocional como arma. Ele não explode dente de sabre, ele calcula, mas ao saber disso, ele existe uma carência de mal resolvida. Quando você tem muita raiva, muita explosão, não adianta nada. O Daken controla as emoções. Quantas vezes a gente vê narcisistas e controladores, mulheres narcisistas fazendo isso? Eles, no século XXI, amam o anti-herói. Eles são complexos, falhos e ambíguos. Daken encaixa perfeitamente nesse molde. Vivemos uma era que desconfia de heróis puros. Preferimos personagens quebrados. Por quê? Porque o mundo parece quebrado, mas há risco, a normalidade do cinismo. Daken só funciona para personagem revelamente por causa que existe um Wolverine para contrastar, uma referência de virtude. Sim, a sociedade está quebrada, foi destruída por esses totalitários vermelhos, e por essa pulverização, o homem está quebrado. A sociedade não entende mais o valor da família, de Deus, da religião. Foi se quebrado, foi se destruído, se vocês verem. A história humana é marcada por ciclos geracionais, revoluções, rebeliões e movimentos institucionais. Mas sempre há um momento que o filho precisa decidir: destruir tudo ou reformar. Dark inicialmente escolhe destruir, mas depois ele encontra a reconstrução. Ele vem com ódio, mas depois ele reconstrói para estar ao lado do pai. Jung, aquilo que você não enfrenta a si mesmo, enfrentará como destino. Daqui, passa a grande parte da vida sendo destino de destruição e conflito. Somente quando aceita a sua própria dor, ele começa a mudar. Isso é a integração da sombra. Não é negar, é reconhecê-la e discipliná-la. No mundo atual, precisa-se disso, reconhecer falhas e reconhecer seus erros históricos. Sim, nós precisamos reconhecer nossos erros, assumir nossas virtudes, nossos erros, para crescer como pessoa. A verdadeira evolução de Daken não é o poder, não é a vitória, não é a manipulação, é a maturidade. Ele percebe que não precisa provar nada, não precisa oposição do pai. Ele pode fazer algo próprio. Essa é a mensagem final. Quer dizer o seguinte:
Nós precisamos olhar para nós, olhar para vocês. Olhem o que vocês têm de ruim, olhem o que vocês têm de bom e cresça. A sociedade está vazia. As pessoas esqueceram de olhar para si mesmo, esqueceram de se espelhar nesse mundo que está corroído, que foi destruído por décadas dos totalitários dominando. Eles não são progressistas, eles são totalitários que destroem a sociedade, que destroem os meios. Há anos, na educação, na cultura, na vida, nas religiões, eles destroem. Nós podemos reconstruir isso. E o Dak mostrou isso. Ele reconcilia com o Wolverine. Na hora que ele reconcilia, ele viu que errou e foi manipulado. Foi manipulado por uma pessoa narcisista que queria jogar o filho contra o pai, se você for ver. Mas você descobre que o verdadeiro pai está sempre ao lado do filho, está sempre lutando pelo filho. Então, pensem nisso também. Vamos lutar pelas gerações, filhos, netos que vocês têm, para lutar contra essas comuns globalistas. Obrigado, meus anjos nerdolas.